Iniciamos mais um episódio do Análise Lógica. Sim, a análise lógica da realidade objetiva, baseada em princípios racionais. Vamos explorar fatos relevantes e ideias radicais, com base nos princípios axiomáticos da identidade, da causalidade e da consciência. Como um absoluto, auto-interesse como guia moral e como ideais a privacidade, a liberdade e a justiça. Este podcast é uma produção Balberrache. Com vocês, Análise Lógica. Ok, vamos lá então mergulhar fundo hoje. Temos aqui o livro O Mínimo sobre Ayn Rand, do Roberto Rachelski. E olha só, a letra da música A Heroína, do Bob Rasch. A ideia é conectar os dois, né? Tentar entender a vida e a filosofia da Ayn Rand por essas duas lentes. Exatamente. O livro, pelo que parece, é para ser um ponto de partida, né? Uma introdução mais condensada. E a música... Bom, a música tenta pegar a essência disso tudo de um jeito mais lírico, mais direto, talvez. Vamos ver como cada um aborda os fatos e a filosofia dela. Legal. A música já começa forte chamando a Rand de uma mulher, uma heroína, e fala do nascimento lá em São Petersburgo, 1905. O livro deve detalhar mais isso, né? A fuga da Rússia comunista, a mudança de nome. Como é que o livro aborda essa fase inicial? Qual era a motivação dela para sair? Sim, o livro entra nesse detalhe. Conta que a família dela, os Rosenbaum, teve os bens confiscados depois da Revolução Russa, sabe? Isso, claro, marcou muito a visão dela sobre o coletivismo. E a ida para os Estados Unidos em 26 não foi só uma viagem, foi uma busca mesmo por liberdade individual. Faz sentido. E a música pega essa emoção, né? Com o verso "se emocionou com a Estátua da Liberdade". Isso, captura bem esse momento. Aí o livro continua, traça a trajetória dela. Os primeiros tempos em Hollywood, trabalhando como roteirista, até ela se firmar como escritora mesmo. E aí que entram os grandes livros, imagino. O livro deve listar, né? A Nascente, A Revolta de Atlas. Isso, exatamente. O livro menciona as obras principais, dá o contexto de cada uma. Nós, os Vivos, lá de 36, que é bem autobiográfico, né? Reflete as experiências na Rússia soviética. Depois, Cântico, de 38, que é uma novela mais distópica. Anthem, né? Nascente, de 43, que foi o primeiro grande sucesso tanto de público quanto filosófico. E, claro, a obra principal, A Revolta de Atlas, de 57, que é onde ela expõe a filosofia dela de forma completa. E a música parece fazer um link direto com esse impacto, né? Diz que seus livros venderam milhões de cópias e abriram os olhos de multidões que aprenderam a virtude do egoísmo e o ideal desconhecido do capitalismo. Isso já puxa para o objetivismo, a filosofia que o livro explica. Como é que ele define isso? Olha, o livro dedica uma parte só para isso, para destrinchar o objetivismo. Rand chamava de filosofia para se viver na Terra. O livro apresenta os pilares, começando pela metafísica, a ideia de que a realidade existe, é objetiva, não depende do que a gente pensa ou sente. O famoso A é A, né? Existência existe. Certo, a realidade é o que é. Isso. E a partir daí vem a epistemologia. Como a gente conhece essa realidade? Para Rand, só tem um jeito, a razão. Ela rejeitava a fé, o sentimento, como guias para conhecer o mundo ou para agir. Entendi. Realidade objetiva, conhecida pela razão. E como isso leva para a ética e para a política? Que a música chama de virtude do egoísmo
e ideal do capitalismo. Bom, a ética objetivista é o tal do egoísmo racional. O livro explica que não é tipo assim, fazer o que dê na telha. É a ideia de que cada um deve viver para si mesmo, buscar a própria felicidade como o maior objetivo moral. E isso só rola usando a razão. O padrão de valor é a vida do próprio indivíduo. E a política deriva disso, diretamente. Se a vida individual é o padrão, então a pessoa tem direitos que ninguém pode tirar. Vida, liberdade, propriedade, busca da felicidade. E o único sistema social que protegeria isso, segundo Rand, e como o livro explica, é o capitalismo laissez-faire. Governo mínimo só para proteger esses direitos, sem se meter na economia ou na vida privada. E faltou a estética, né? O livro aborda isso também. Aborda sim, de forma mais breve. A estética, para o objetivismo, vê a arte como uma recriação da realidade. O artista seleciona aspectos da realidade e recria de acordo com os valores dele. Rand defendia o que chamava de realismo romântico, mostrar o homem como ele poderia e deveria ser, o herói. Entendi. O livro, então, amarra tudo. Realidade, razão, autointeresse como base para o capitalismo laissez-faire. Exato. É o tripé que o livro enfatiza para justificar a visão política dela. Tá, pegamos a base da filosofia e a história dela. Agora, como que esse livro, O Mínimo sobre Ayn Rand, consegue passar isso para quem está começando? Qual a pegada dele? Olha, a estratégia do Rachuvsky parece ser a concisão, sabe? Ser direto ao ponto. Como o título sugere, é um livro de bolso. Quer dar o básico, ser uma porta de entrada. A linguagem tenta ser acessível, sem muito jargão, mas sem simplificar demais também. E funciona como uma introdução, então? A ideia é essa: informar o essencial sobre a vida, a obra e os fundamentos da filosofia para, como o próprio autor diz, ser uma provocação. Um convite para a pessoa ir atrás das obras originais da Rand. A estrutura é lógica: bio, obra, filosofia. Bem direto. Faz sentido. E a música, a heroína, como ela consegue condensar tudo isso em versos? É uma abordagem diferente, né? Mas a emoção, a síntese poética. Ela pega os marcos da vida dela, a fuga, a chegada nos Estados Unidos, menciona The Fountainhead, Atlas Shrugged e conecta com os temas da filosofia. O objetivismo, a razão, abriram os olhos de multidões. A liberdade fugiu para a América. E usa aquelas frases de efeito, né? Quem é John Galt? Isso, usa as frases icônicas e aquele chamado "não deixe sua chama se apagar" para passar o espírito da filosofia, o lance do heroísmo individual. Então podemos dizer que o livro dá a estrutura, a explicação mais racional, e a música foca na jornada, no sentimento, nessa ideia de heroína que a própria Rand valorizava? Perfeito. A música meio que personifica a filosofia na figura da Ayn Rand como essa heroína. Está totalmente alinhado com a visão objetivista do potencial humano para a grandeza, para a realização, celebra a integridade, a produtividade, a autoafirmação, temas que o livro também descreve, mas de um jeito mais analítico. São duas formas diferentes de apresentar a mesma essência, no fim das contas. Então, o que a gente tira disso tudo? Parece que tanto o livro quanto a música, cada um do seu jeito, pintam a Ayn Rand não só como escritora filósofa, mas como a própria personificação dos ideais dela, né? Aquela figura individualista que usa a razão para buscar a felicidade e afirmar seu valor, mesmo num mundo que nem sempre vê isso com bons olhos. Exato. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? Inspirado numa citação dela que aparece nas fontes. Num mundo que muitas vezes coloca o coletivo, o altruísmo, lá em cima, qual é o espaço real, o reconhecimento, para o tal herói na alma? Para aquele indivíduo que foca nos próprios valores, nas próprias conquistas, sem precisar pedir licença para quem, na visão dela, não produz ou se opõe à razão. Fica aí para pensar. Análise lógica. Análise lógica. Sim, a análise lógica da realidade objetiva, baseada em princípios racionais. Na semana que vem tem mais. A propósito, who is John Galt?